Opa, isso aqui sempre é um probleminha para nós. Sempre. Vamos tentar mais uma vez. Deu, gente. Eu acho que deu. Se não cair, a gente vê. Né? Só vou tirar um pouquinho para cá, que hoje estão tão longe, né? Está todo mundo longe. Então, gente, a nossa palestra hoje, né? Nossa aula de hoje, vamos dizer assim, que eu sempre falo que palestra ainda não está para mim. Então, é Caridade para com os criminosos, que foi a leitura do Hernandes de hoje, né? Então, assim, é um tema, para mim, é um tema difícil, né? Porque eu penso que a gente já não consegue nem perdoar uma pequena ofensa, né? Quanto mais a gente trabalhar com tipo uma violência, né? Pensar sobre isso, refletir sobre essas atrocidades que tem no mundo. Então, eu acho difícil ainda para nós, né? Mas o nosso propósito de hoje é aprender, né? Aprender um pouquinho sobre a caridade, que essa caridade ela existe, se é possível a gente fazer esse tipo de caridade, né? Para com eles, assim. E também porque a gente vai, primeiro, dar um passinho assim, lá no passado, vamos viajar um pouquinho, né, no passado, para a gente tentar ver o que pode, até nos dias de hoje, para ver se a violência, a crueldade, a maldade, hoje está menor, está maior. Hoje em dia a gente vê tanta coisa nos noticiários, né? E quando a gente vê um crime hediondo, uma coisa brusca, uma maldade, a primeira coisa que a gente faz é se revoltar, né? A gente se revolta e daí já vem aquelas críticas, né? Sempre tem aquelas críticas, por que tem gente ainda desse tipo no mundo? Né? Quanta desumano, quanta crueldade. Então, a gente fica fazendo as nossas críticas com aquelas pessoas que cometem isso, né? Então, é difícil que eu digo, porque nós também, ainda, às vezes, há um pouquinho de... Só uma ofensa leve, a gente já desperta dentro da gente, né? Os nossos bichinhos lá adormecidos, os nossos sentimentos. Mas isso, eu acho que é para a gente falar aqui, na Casa Espírita. Acho que é por isso que veio esse tema, porque a gente não vê a gente falar por aí, né, sobre isso. Se eu perguntasse para vocês, assim, se por acaso algum de vocês algum dia lembrou de orar por um criminoso? Né? Se eu fosse perguntar, alguém lembrou? A gente lembra, né? A gente pensa assim, de uma maneira melhor sobre essas pessoas? Não, então eu acho assim, ó, doutrina espírita é para isso. Como a gente acredita no espírito, né? Em outras vidas, então, como a gente tem isso, que a gente morre e vai seguir em frente a evolução espiritual, então a gente já pode falar sobre isso e a gente já pode compreender. Talvez a gente não aceite agora, vai depender do grau de evolução de cada um, um vai ser mais resistente, né? Só que há essa possibilidade da gente compreender, né, isso. Se a gente fosse falar em outro lugar, talvez não, né? Se a gente fosse falar fora da casa espírita, vamos dizer assim, já seria mais difícil, né? A gente falar que a gente tem que ter piedade, compaixão dessas pessoas, talvez a gente já ia receber também críticas a esse respeito, né? As pessoas dizem, não, tá doido, como é que tu pode pensar assim, dessa maneira? Poxa, uma pessoa que fez mal, justamente com aquele que já passou por uma violência, né? Já passou por uma brutalidade, uma coisa assim. Então, fica uma marca, né? Fica aquela marca e a pessoa fica com medo de acontecer de novo. Então, é muita coisa. Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, fazer uma viagemzinha lá no tempo, porque a maldade, a crueldade, isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. Então, a gente vai falar um pouquinho na antiguidade, né, nos tempos de barbárie, vamos dizer assim. Tempos de barbárie era aquela época em que as pessoas, por exemplo, onde aqui assim só existia mais, não existia sentimento ainda, tipo, era a matéria, sabe? A matéria dominava o espírito. Quer dizer que aqui espiritualidade, presença de Deus era nula praticamente. Então, assim, vamos colocar aqueles povos que na época entravam em guerra, né? Era mais ou menos assim. Povos, nações, reinos se formavam guerras, porque para dominar, um queria dominar o outro, era o domínio,
né? De uma raça sobre a outra, vamos dizer assim, a lei do mais forte. Então, nessa época aqui, eles faziam as suas lutas, as suas guerras, então, um queria dominar o reino do outro. Sei que é só uma elucidação para a gente poder entender, vamos dizer. Então, quando eles saíam para as guerras, por exemplo, o foco deles era o quê? O que tinha com ele? O que eles pensavam? Era exterminar a outra raça, vamos dizer assim, a outra nação. Então, eles não tinham sentimento nenhum. Eles iam porque o propósito deles era aquele. Então, não teria assim, não ia poupar mulheres, homens, idosos, crianças, pessoas com deficiência, nada. O foco era o quê? Exterminar tudo, inclusive a cidade inteira, né? Então, se queimava. E, na época, também já tinha Eles pensavam assim, já vamos lá na guerra, então teria que matar todos. Se matasse todo mundo, destruísse tudo, eles vinham de volta como vitoriosos, né? Aquilo para eles era normal. Para a época deles era super normal, porque eles não tinham sentimento desenvolvido ainda. O senso moral aqui não existia ainda, estava dormindo, né? Então, era assim mais ou menos que naquela época se acontecia. Então, quer dizer, paz, amor, tolerância, sentimento de hoje não existia ainda, tá, gente? Mas aí a gente vai dar um pulinho, né, para a Idade Média. E a gente vai falar da Inquisição do Santo Ofício, que foi o período que, para mim, foi o mais cruel de todos, assim. Porque aqui ainda não se tinha um senso moral desenvolvido. Aqui já existia, já estava despertando, porque naquela época, na Idade Média, que foi no século XIII, na França, que surgiu no século XIII na França, então aqui era onde a igreja, já existia a religião, né? Onde a igreja dominava. Então tinha o domínio de todo mundo. Então, assim, ó, quem não aceitasse as ideias da igreja, por exemplo, qualquer coisa, eles tinham um meio, um motivo para castigar. Para castigar, a maioria aqui se usava, dependendo da infração, vamos dizer assim, ou era jogado numa prisão e ficava lá como prisão perpétua, não saía de lá e morria de fome, de sede, né, contraía doenças e acabava morrendo. Ou, se não, ia para a fogueira, né? A maioria foi isso, que ia para a fogueira, ou, se não, também ia para os lugares onde que eram, tipo, que eu falo, que tinha mais crueldade para mim na época, porque aqui, eles ainda, antes de a pessoa morrer, eles tinham que torturar. E essa tortura, ela era devagar, lenta, para te sentir. Então, aqui eu já acho que já tinha, né, mais crueldade, né? Então, aqui já não, porque aqui para eles isso era normal, nessa época aqui. Não tinha isso ainda, não estava desenvolvido ainda os nossos sentimentos, nada. Aqui já sim, porque a igreja fala o quê? Já conhecia Deus, né? Já tinha esse pensamento. Só que aqui, por exemplo, usava-se qualquer coisa, como, por exemplo, se tivesse alguém que na época ministrasse um chá, ou se benzesse, ia para a fogueira, porque era um herege, era contra a igreja não aceitava isso, né? Se alguém, por exemplo, falasse sobre outra religião, outro credo, que fosse, também ia para a fogueira. Se fosse numa época como a nossa, vidente, ou que fizesse psicografia, já estava tudo na fogueira, né? Então, era mais ou menos assim que eles resolviam, né? Mais ou menos era resolvido assim, quer dizer, então, o povo também não tinha muita liberdade. E tudo que fosse contra as ideias da igreja, né, era também punido. E, às vezes, até por interesse, por poder, eles também, por exemplo, inventavam alguma coisa para conseguir tirar aquela pessoa de casa, justamente se a pessoa tivesse muitas terras, muito poder. Então, para a igreja conseguir aqueles bens, para a igreja, é tipo um sistema político, sabe? Também, naquele tempo também tinha, gente. Então, também, né, isso existe sempre. E então a igreja conseguia as terras dos reis. Por exemplo, alguém que tivesse um poder maior, inventava-se alguma coisa, por exemplo, que essa pessoa estava fazendo, sei lá, alguma coisa em casa, como, vamos dizer, que ela estava pregando outra religião. Então, ia lá, tirava aquela pessoa e colocava na fogueira, ou, se, dependendo,
do caso, né? Às vezes, eles levavam então, a tortura até a pessoa falar ou a pessoa incriminar mais gente. Vai dizer, quem fez isso, quem me mandou fazer, ou quem me ensinou a essa religião, ou quem me deu chá, foi outras pessoas para que... E assim, a igreja tinha o domínio e o poder. Até lá, mais ou menos. Eu acho que depois, tipo, Espanha, se eu não me engano, Portugal, também teve uma época que também foi usado a Inquisição. Só que depois foi passando, né, o Santo Ofício, e depois foi... O Brasil, acho que não chegou a usar esses métodos, né? Então, muitos dos métodos também eles colocavam, por exemplo, a pessoa, agora dentro de uma máquina, que na época se chamava Santa de Virgem, e a pessoa ficava ali. E eram cheios de, tipo, como se fosse espadas, agulhas, então eles empurrando, todo dia alguém ia lá, empurrava devagarzinho, ia entrando na pessoa para matar aos pouquinhos. Aí morria de, vamos dizer, hemorragia, uma infecção, né? Então, eu acho que aqui existia a crueldade, né? Mais maldade. Então, aqui já era um pouco desperto, né? Até porque, se alguém lembra disso, o Papa João Paulo II, se não me engano, pediu perdão, né? Agora, há pouco tempo, não sei, andou pedindo perdão, sim, pelas atrocidades que aconteceram na Inquisição, né? Que aqui, na verdade, eles pregavam em nome de Deus, né? Tudo era Deus. Quer dizer, era errado, era um conceito errado para eles na época. Embora conhecessem Deus, aqui achavam que conheciam Deus, eles faziam errado, porque Deus jamais ia querer isso para o povo, né? Para nós, né? Para os espíritos que lá. Deus não ia querer isso. Então, na verdade, era mais coisas do homem do que de Deus, né? Então, assim, a gente foi daqui para aqui, acho que a gente evoluiu um pouquinho, né? E aqui, nos dias atuais, vamos dizer assim, que nos dias de hoje, né? Então, o que a gente acha dos dias de hoje? Porque a gente diz assim, está ficando pior, né? Está ficando pior, muita maldade, gente, não dá mais para sair na rua, nos noticiários a gente já não escuta mais, muita maldade. Então, a gente acha que nos dias de hoje é ruim, tem muita maldade, está ficando pior. Se a gente for analisar bem, a gente já evoluiu um pouco, né? Um pouquinho a gente já evoluiu. Existe maldade hoje ainda, crueldade, atrocidade, brutalidade? Existe, né? Isso aí a gente vê toda hora. E ainda acontece isso. Mas a gente vem evoluindo, né? Desde os primórdios, a gente vem evoluindo. Então, assim, hoje em dia, a gente ainda está tudo junto, a maldade, a brutalidade, mas também tem um lado bom. Tem pessoas que já, vamos dizer, se instruíram mais. Hoje em dia, o senso moral nosso já está desenvolvido, né? A gente já vê o bem, pessoas fazendo bem, fazendo coisas melhores, mas a gente ainda está misturado. Ainda existe em cada canto do mundo maldade, ainda existe guerras, não como essas bárbaras, mas ainda existe, né? E tem outras guerras também que a gente não leva muito em conta, mas são essas guerras nossas que a gente faz por trás. Né, dentro do tipo assim, as pessoas que acabam incentivando a maldade por trás, né? E assim acabando que o mundo todo vai entrando, são ideias, vamos dizer, macabras, assim que a pessoa tem uma intenção ruim, mas acaba contaminando todo mundo e todo mundo entra naquela e acaba também construindo mais maldade, né? Então assim, de lá para cá a gente evoluiu, mas era para a gente ter evoluído bem mais, gente. A gente é muito ainda conformista, porque a gente vê as coisas, olha bem, a gente vê as maldades no mundo do dia de hoje, a gente critica, a gente julga, né? Mas por quê? Para os espíritas. Eu coloquei aqui Deus, espíritos, Deus e caridade. Espíritos somos nós espíritas. Eu vou colocar para nós espíritas, porque nós, se estamos aqui, né? É porque a gente acredita na evolução, na nossa evolução, né? Senão a gente não estava aqui, não é verdade? Se a gente viesse aqui, não gostei, não tem nada a ver, vou me embora, vou procurar outra religião que eu acho que tem mais afinidade comigo. Mas eu acho que a gente vem aqui porque a gente já acredita que a gente é um espírito em evolução, né? Que a gente já passou por várias coisas. Deus, a gente já sabe quem é, né? A gente já aprendeu sobre isso, a gente sabe que a gente tem a ligação, que é o nosso Criador. Então, isso aí também, já dentro de nós, também já se expandiu. Eu falo nós porque, como somos espíritos,
A gente já pode ter vivido lá na Antiguidade, na Idade Média. Por que não? Podemos. Hoje criticamos as maldades. Mas se eu sou um espírito, por que não eu já não posso ter passado por esses processos aí para mim evoluir? Faz parte, né? É o progresso. Faz nós progredirmos, então faz parte. Cada coisa a seu tempo. É claro que, como a gente está um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais desenvolvido, a gente se acha um pouco melhor, né? Então, hoje, vamos dizer, a gente não mata. Hoje a gente não mata ninguém. Hoje a gente não rouba. Hoje a gente não faz um monte de coisa ruim, né? Que a gente vê lá fora, lá nos criminosos, vamos dizer assim, que essas pessoas que a gente fala que são os crimes, né? Os erros, as atrocidades. Só que, vamos pensar bem, se a nós, no maior dos conflitos, às vezes, até em casa, hoje em dia a gente diz que se ama, né? Eu amo meu marido e minha mulher, eu amo meus filhos, o irmão ama outro irmão, mas, às vezes, até que a gente ama, mas não o amor que a gente pensa que é o amor verdadeiro, porque a qualquer contradição, a gente já se irrita, não é mesmo? Esses espíritos aí, esses irmãos ainda que estão cometendo atrocidades, brutalidades, eles ainda são bem primitivos ainda. São espíritos ainda em evolução. Esses ainda que vão lá, estupram, matam. Eu não vou falar muito aqui em crimes, assim, porque fica muito pesado e nem, não é o nosso propósito falar disso, né? Só que, assim, todos esses que cometem essas atrocidades, vamos dizer assim, eles ainda, vamos supor, o nosso senso moral já despertou mais, neles ainda está começando, né? Eles não lembram de Deus, Deus para eles ainda, até pode ouvir falar, mas eles ainda não sentem Deus. Então, portanto, eu estou nessa fase aí, vamos dizer, da criminalidade. Eu vou roubar o teu celular. Eu quero, por que eu penso? Eu quero teu celular, dá o teu celular. Tu não me dá, eu mato. Por que eu te mato? Eu não te conheço, não sei quem é, não tenho nenhum sentimento por ti. Então, é muito, os sentimentos aqui ainda estão dormindo, despertados, sabe? Não despertaram, aliás, não despertaram ainda. Por que eles agem dessa forma ainda? Porque são aqueles irmãos lá da antiguidade ainda, que já vieram, estão vindo, para aprender no meio de nós. Vamos dizer que a gente está um pouquinho... Lembra que uma vez eu falei que é um ensinando o outro, um dando a mão para o outro? Né? A gente, não sei se vocês lembram dessa parte, que a gente tem que ser assim, é para isso que a gente está aqui, embora a gente não perceba isso. Então, esses espíritos que já são mais atrasados, vamos dizer assim, são eles que hoje ainda trazem dentro de si, ainda... os resquícios, vamos dizer assim, dessas atrocidades, né? Dessa forma de agir, como eles agiam lá atrás. Então, para uns é mais fácil seguir em frente, tem uns que se desenvolvem mais, né? Tem outros que demoram muito. Então, quanto mais a gente perseverar no mal, quanto mais esses espíritos ficarem aqui cometendo erros, crimes, quanto mais ainda eles vão demorar para evoluir, mais ainda eles estão errando, estão vindo, estão caindo no mesmo erro, mas eles vão demorar a evoluir. Então, sempre vai ter, sempre. Não pensa que aqui a gente vai ter mais paz, mais tranquilidade. A gente tem tudo isso, mas junto com um pouquinho da maldade. Porque a maldade ela está dentro de nós, né? E a gente está trabalhando ela. A gente ainda tem. Se a gente pensa que a gente não tem, a gente tem. Tá? Se a gente deixar, se nós não dominar ainda nossas más tendências, a gente comete, sim. Às vezes, até no trânsito, o cara não rouba, não mata nada, mas no impulso de ódio já veio o passado à tona, tu vai lá e mata uma pessoa. Né? Poxa, um cara tão bom, fazia o bem, mas matou. Não matou? Naquele impulso, por quê? Porque a gente tem esses resquícios ainda dentro da gente. A gente ainda é primitivo ainda. Não naquele estado lá, mas de desenvolver os sentimentos. Né? Porque a Terra é o quê? Não é de provas e expiações? Não é um planeta inferior? Então, a gente é inferior, vamos colocar assim. Né? Tem uns um pouquinho mais adiantados. Os que vêm aqui, fazem as suas missões, os que ainda toleram, mas é como? Eu tolero até quando? Né? Até quando ninguém me ofender, até quando ninguém me... Eu tenho paciência até quando?
Então, quando acontece isso com nós, a gente tenta o quê? Dominar. Né? Eu vou brigar com a Cris. A Cris me ofendeu, eu vou lá brigar com ela. Então, quando eu chego lá, eu tento me dominar, porque ou ela comigo, né, como a gente já conhece, ela vai tentar se dominar e eu, porque senão a gente vai chegar às vias de fato de uma grudar na outra, de brigar mesmo. Daí eu vou tirar tudo o que é de ruim dentro de mim, que ainda não, que está aqui ainda, que está sendo trabalhadinho, de encarnações a encarnações, porque eu estou querendo deixar para trás. Mas aí, se eu não domino, eu vou e cometo uma crueldade com a Cris, ou ela bate em mim, ou eu acabo até empurrando ela, sabe? Ou machucando, ou matando, porque eu não queria isso, só que eu não dominei ainda a minha imperfeição. Então, levando em conta que todos somos espíritos imperfeitos ainda, né, nós criticamos essas pessoas porque a gente acha que a gente não é mais assim. Que a gente não mata, porque a gente não mata, né? Ninguém mata. Eu, geralmente, se for numa briga, hoje em dia, com a doutrina espírita, com esse conhecimento, eu viro as costas e vou embora. Pode me xingar. Claro que é uma coisa que já começa a mexer contigo por dentro, só que daí tu vai trabalhando aquilo, né? Não vale a pena, né? Esse irmão está desequilibrado. É um trabalho que é feito para te virar as costas e vir embora, porque se tu não quiser aceitar isso, não usar um pouquinho da tua paciência e tolerância, tu vai mesmo. Eu sempre digo, lá foi tudo que eu aprendi. Quando acontece isso comigo, eu já digo, lá foi tudo que eu aprendi. Porque num minuto, num segundo, a gente coloca tudo fora, o que a gente aprendeu, né? Então, os criminosos, eles são esses espíritos que estão também, assim como nós, querendo evoluir. Essas pessoas que ainda cometem essas atrocidades. Mas, como eu falei lá, eles não têm sentimento ainda desenvolvido, eles não têm ainda isso por nós, por o outro. O senso moral ainda é muito rudimentar, né? Existe, mas ainda é rudimentar, ainda não está. Nós estamos desenvolvendo o senso moral aqui, né? Por isso, tantos crimes ainda, é como eu falei, se eu vou, até comecei e não terminei, que se eu vou pegar o celular dela, vamos supor, eu vou lá, pego, eu quero meu celular, eu quero ter o celular, né? Pego o celular. Eu não preciso matar ela para o celular. Preciso? Não. Se ela me der o celular, eu posso pegar e ir embora. Mas vai depender do que eu ainda tenho dentro de mim. O que essa pessoa que vai cometer esse crime ainda tem dentro dela? Para ele, ela não significa nada. Nada, entendeu? Se ela vai viver na estrada, ela vai me denunciar, então eu vou matar ela. Está resolvida a minha questão. Assim eles pensam, sabe? Então, por que eles estão aqui no nosso meio? Por causa dos nossos atos, às vezes, as coisas que vão fazer eles mudar, ver, por exemplo, um criminoso que vem de um lugar da pobreza, caiu acabando no crime. Ele já tinha, né, um quadro, vamos dizer assim, antecedentes desse lado, veio para melhorar. Mesmo assim, ele não conseguiu, voltou para a criminalidade, vamos dizer assim, cometendo essas coisas. Né? Só que, por exemplo, se ele vê... Ele nasceu numa família pobre, mas alguém vai lá, por exemplo, ajudar aquela família, a família dele. Isso vai tocar ele. Querendo ou não, é um gesto que vai tocar ele. Sabe? Então, é aos pouquinhos. Na hora nem pensa, mas aquilo ali é uma coisa que vai ficando. Então, os nossos gestos, as nossas mudanças, o que nós fizemos de bom, embora não pareça, vai ajudar eles. Eles vão vendo e vai conseguir ajudar eles. Isso com o tempo, tá, gente? Não é da noite para o dia. É um trabalho que a gente vai fazendo. E por que a gente hoje vai entrar aqui no Caridade para com os criminosos? Por que tipo de caridade é essa que a gente pode fazer por eles? Né? A nossa caridade para com eles, primeiro, é a gente pensar que a gente fomos criados pelo mesmo Pai. Todos irmãos. Embora uns melhores e outros piores ainda. Né? Uns já se desenvolveram, outros ainda não. Né? O que eu fiz, eu não sei. Eu sei o que eu fiz hoje, nessa vida, agora. Meu passado, eu não me recordo, não sei o quê. O que eu fiz? Antes de eu entrar na doutrina, eu também pensava assim. Eu pensava, gente, assim, bandido tem que morrer, tem que ser preso. Hoje em dia, a gente vê, vamos sair daqui de fora da nossa escola, vamos lá para fora.
Se a gente for lá fazer uma enquete, perguntar sobre o que você acha de bandido, o que ele fez, a maioria vai dizer, pode fazer essa pesquisa, gente, porque eu fiz, tá? Tem que morrer, prisão perpétua, tem que exterminar da sociedade, né? Por que eles pensam assim ainda? Porque eles ainda não têm o conhecimento que a gente já tem. Eles não acreditam ainda, né, não acreditam que a gente vai para outra vida, na nossa evolução. Eles ainda não têm esse conhecimento que a gente já tem. Então, por isso, a gente é mais responsável ainda. Né? Cada um vai ser cobrado conforme o nosso adiantamento. Então, assim, a gente já tem, e a gente pode errar. Mesmo sendo espírita, nós aqui podemos errar ainda, podemos fazer alguma coisa, cair em erro e ainda cometer um crime, uma atrocidade. Certa feita, a gente estava falando sobre crimes que acontecem muito, assaltos e coisas, e eu sempre digo assim, eu rezo muito, porque se eu ver alguém, por exemplo, assaltando alguém, ainda mais um conhecido, eu quero me controlar para mim não me meter, porque eu tenho um ímpeto de me meter, sabe, de ir lá. Aí tem um amigo meu que diz, poxa, Vanilda, tá muito burra. Isso já é burrice, porque se tu te meter, tu vai morrer também. Mas eu penso, de repente posso morrer mesmo, né? Vou lá, vai que é um assalto, o cara está armado, mata, eu ainda vou meter morro também, né? Só que eu penso assim, meu Deus, mas se eu vi, né? Eu sei que isso não é fácil. Se eu vi, por exemplo, alguém, sei lá, a Nair está passando e o cara vai lá e ataca ela. Agora, eu ficar olhando, se eu vou olhar, sabe, se eu ficar olhando, eu acho que vai ser pior. Como é que eu vou para casa, eu vou dormir? Eu podia ter feito alguma coisa. Eu penso assim, talvez esteja errada, né? Talvez eu podia fazer outra coisa. Mas eu vou. Eu sei que, então, assim, eu rezo, meu Deus, tomara que nunca acontecesse isso na minha vida, para mim não me meter lá, né? Mas, assim, é mais forte que eu. Acho que vou, nem que me lasco toda, mas eu acho que vou, porque eu acho que se eu ver e virar as costas, acho que eu vou me sentir pior. Aí eu vou ficar aquilo, poxa, por que eu não ajudei? Por que eu não fui? Por que eu não gritei? Por que eu não chamei? Por que eu não fiz alguma coisa, né? Então, assim, pode ser que a gente está errado nesse ponto, né? É igual assalto a tua casa. Assaltou a tua casa, leva as coisas, dinheiro, tudo, mas o cara inventou de bater no teu filho. Tu consegue, não sei, gente. A gente consegue ver ali o cara, no filho de a gente ali paradinho? Não sei, eu não consigo. Então, isso também já é uma coisa que desperta na gente, olha só, né? A gente vai rebater outro mal, porque o cara já é mau e eu também já vou despertar a minha maldade para ir nele. Claro que daí é a minha defesa, né, meu senso de defesa, porque eu vou defender, para mim não é o mal, já que o cara está fazendo o mal, então é ele, não meu filho. Já que meu filho está na minha casa, está de boa, não está fazendo mal para ninguém, está ali, é lógico que eu vou tentar defendê-lo, né? Já é uma coisa diferente. Mas se a gente pensar bem, os nossos sentimentos ruins estão ainda conosco, bem dentro da gente, ainda bem forte. Porque, se a gente quiser, a gente desperta eles num minuto. Eu sempre digo isso. Então, a caridade para os criminosos, para nós espíritas, que temos conhecimento da doutrina, que somos espíritos em evolução, o que a gente pode fazer por essas pessoas? Por essas pessoas, por exemplo, a gente deve fazer as nossas orações. Sabe? Tocar aqueles corações ainda, aquelas mentes doentias, porque, na verdade, eles são irmãos doentes ainda, dementados, né? Que a gente fala que semelhante atrai semelhante. Vão atrair o quê? Essas pessoas que estão sempre no crime. O outro lado, a gente vive no mundo paralelo, né? Então, aqui tem os espíritos desencarnados e encarnados. Nós vivemos juntos também. A nossa atmosfera, né, também existe na Terra muitos desencarnados, que também se comprazem com o crime. Então, eles estão lado a lado também, fazendo com que eles permaneçam no crime, sabe? Porque são duas energias iguais, um vai querer que continue, sabe? São as vinganças do passado, são espíritos ainda que são vingativos. Então, isso sempre vai existir. Tem esse lado também, essas pessoas geralmente sofrem muito, vivem em angústia, né? Dementados, porque é uma perturbação mental a vida deles. Olha só, uma pessoa que faz só o mal, daqui a pouquinho fica num estado meio de loucura,
Tanto que eles cometem um crime aqui, um crime ali, vão, porque daqui a pouquinho eles já não têm mais nem noção. Né? Eles não conseguem mais ter o domínio de si próprio. Né? Fora com a ajuda. Vão desencarnar, vão continuar lá do outro lado do mundo das trevas, vamos dizer assim, vamos lá para os umbrais de novo, vão trabalhar lá de novo, vão ficar o tempo que for necessário, né, lá. Uns vão receber socorro, porque Papai do Céu cuida de tudo. Tudo vai à intenção, ele vai avaliar como é que está aquele espírito naquele momento, as intenções, por que ele fez assim, se ele ainda é muito primitivo ou não. Não é como o nosso caso, que a gente vai chegar lá do lado de lá e a gente vai se achar que a gente é bonzinho, que isso, que aquilo, mas eles vão dizer que não. Por quê? Porque a gente era espírita, a gente teve o conhecimento da doutrina, a gente sabe que a gente está aqui para evoluir, um tem que ajudar o outro. E é claro que é uma luta da gente também, né? Uma luta interna da gente. Eu sei as minhas imperfeições, eu sei o que eu tenho dentro de mim de imperfeição. Então, eu estou aqui hoje, nessa encarnação, para lutar contra essas imperfeições, assim como todos vocês. Né? Como todos vocês, que cada um de vocês sabe o que tem mais forte dentro de si. Então, hoje em dia, a gente não progrediu mais ainda, porque a gente ainda não se esforça muito. Principalmente nós. A gente ainda não se esforça. A gente sabe, mas ainda falta a nossa vontade de ir para frente, né? Então, assim, a nossa caridade com eles é o quê? Nossas orações, sabe? A gente sempre fala nos esquecidos são eles. Que porque a gente não pensa neles, porque não tem como pensar numa coisa boa para uma pessoa que faz o mal, não tem, não é verdade? Como é que a gente vai pensar? Mas é sempre bom a gente começar a despertar para isso. Sabe? Despertar para esse lado. A gente conhece Deus, a gente conhece as leis de Deus, a gente já sabe um monte de coisas sobre o que a gente tem que fazer para a gente acabar com as nossas imperfeições, o que a gente tem que usar, os nossos meios que a doutrina traz para isso, os estudos, a bondade, a caridade. A caridade, gente, é o melhor veículo que a gente tem para chegar até Deus. Tudo que a gente fizer em prol do outro sempre vai vir em bens para a gente. A gente vai crescer espiritualmente através da caridade, de fazer o bem para o outro, do amor ao próximo, não esse amor ainda que a gente não entende. Né? A gente se quer bem, a gente ainda tolera, a gente ainda é tolerante, a gente tem um pouquinho de tudo já despertado dentro da gente, não é? Porque quando a gente não quer brigar, a gente vira as costas e vai embora, a gente já tem isso. A gente pode escolher isso. Né? Mas a gente também pode persistir lá no nosso erro. Meu orgulho ainda não. Eu vou brigar e pronto. E vou fazer tal coisa e pronto porque eu quero. Tem isso ainda. Né? Não é porque a gente é espírita que a gente não faz isso, porque a gente ainda faz. Então, o que eu penso? Quando a gente começar a olhar para essas pessoas como pessoas doentes, que era o que Jesus dizia, né? Jesus achava que essas pessoas eram o quê? Doentes da alma, eles ainda não têm, eles não conhecem o lado espiritual ainda, eles não conhecem Deus como a gente conhece. Então, isso neles ainda não existe, não está adormecido lá ainda, sabe? Então, eles não têm a bondade, isso aí eles não conhecem ainda. Então, nós que conhecemos, a gente tem que emanar para eles as nossas orações, os nossos bons pensamentos. Eu sei que entre a vítima e o agressor, a gente vai o quê? Ficar com ódio do agressor e vai ficar com pena da vítima. É isso que a gente faz, mas não, é normal, não é? Só que hoje em dia é normal tu tem que se sensibilizar pela pessoa ali toda machucada ou sem vida, e o agressor ali que matou ainda, né, achando que fez certo. Vamos dizer assim, ele me agrediu, eu também agredi ele, pronto. Vamos dizer assim. Só que ele é o mais prejudicado. Porque, como ele está cego ainda, ele vive na cegueira, né, da maldade, que ele ainda não conhece a bondade, o lado bom, ele não conhece Deus, ele é mais prejudicado. Ele vai demorar mais para evoluir, ele vai perder mais tempo, porque ele vai passar por mais coisas, ainda ele vai para o mundo espiritual, mas lá ele vai para o mundo inferior, ele vai sofrer mais, ele vai voltar, ele vai cair de novo, porque se ele é um espírito muito primitivo, ele vai cair de novo, sabe? Então, é um processo lento, enquanto que nós temos a oportunidade de dar uma guinada para frente, porque a gente já conhece amor, Deus, bondade, a gente já conhece tudo, caridade, as ferramentas para nós evoluir, a gente já conhece.
Eles ainda não. Então, portanto, vai o Espírito, gente. Portanto, gente, a gente pode ajudar eles também com as nossas orações. Não é difícil. Hoje em dia, para mim, eu sou bem sincera com vocês. A espiritualidade está aqui. Eu não consigo mais sentir ódio dessas pessoas como eu sentia. Hoje em dia, quando eu vejo uma coisa, eu digo, meu Deus, tem piedade dessa criatura que ainda não aprendeu a amar, que ainda não conhece, né, a bondade. Eu consigo fazer isso hoje em dia, como antes eu não conseguia. Antes eu era como todo mundo, eu digo todo mundo que dizia, mata, extermina, como a gente vê aí, né? Bandido bom é bandido morto, né? Que é uma frase que agora é popular agora, né? Tudo, qualquer coisa, acontecer uma coisa, bandido bom é bandido morto. Não vai resolver matar eles, gente. Não vai resolver. Tudo bem que vai para os presídios também não resolve muito, né? Vai para lá, às vezes, já a mente meio perturbada, vai ficar lá ainda pensando, quando eu sair daqui, vou me vingar, vou matar, vou fazer mais coisas. Então, também não resolve muito. Matar, muito menos, que a gente extermina aquela pessoa, adquire um débito para nós, que cometemos um crime, né? É mais um débito também para mim ter que ressarcir depois. E outra coisa, ele vai também se tornar mais violento, ele vai querer se vingar de mim, então não vai resolver em nada. Para a gente poder, o que possamos agora, nesse momento, fazer, com o nosso conhecimento, é orar, rezar muito, pedir para Deus tocar aquele coração, aquela mente. Se todos nós, habitantes aqui do planeta Terra, já conseguisse fazer isso, não teria mais criminalidade na Terra, porque a nossa energia seria tão forte de bondade, de amor, esse desejo seria tão forte que a gente ia dissimar toda essa energia negativa que eles têm, essa maldade, essa energia densa, grosseira, a gente ia conseguir exterminar também essa energia com os nossos pensamentos, mas com o nosso amor, sabe? Não é fazer uma coisa porque o outro faz. Não é, eu vou fazer porque a fulana faz, mas eu não sinto isso. Se eu não sinto, não faça. A gente só tem que fazer uma coisa quando a gente sente de verdade, até a caridade. Se tu quer ajudar alguém, eu sempre digo, se é de coração, ajuda. Se for ajudar só porque o outro faz, não faça, não vai te ajudar em nada. Isso aí. Então, para esses nossos irmãos ainda, que são atrasados, mas são irmãos como nós, que estão evoluindo e que eles precisam evoluir como a gente, lembre-se de toda noite orar por eles. Orem muito, porque é só assim que a gente vai conseguir tocar aquele coração, tocar aquela mente, e só dessa maneira que a gente pode ajudar eles agora no momento. A gente fazendo isso é um bem para eles, um bem para nós. Olha só a gente conseguir mudar uma energia dessa, se a gente conseguir isso, né? Mas não desista, gente. Todo dia faça a mesma coisa. Eu não vou. Eu falo para vocês, que eu sempre disse, esse tema, eu acho que é para os espíritas, porque nós acabamos sendo instrumentos para acordar a outra parte ainda adormecida, vamos dizer, ainda que não tem esse consentimento. Por quê? As outras religiões também falam no amor, pregam o amor, tudo. Mas como não tem consequência, que né, a gente não vê as consequências, lá do outro lado não tem, porque a gente acha, ou que eu não matei, não roubei nada, vou para o céu, né? E se fiz alguma coisinha, fico lá no purgatório, de inferno não vou sair mais. Vamos dizer assim, essas três coisinhas, que não é verdadeiro, né? Não tem lógica, então não é. Mas a gente fica pensando nisso e acredita. Por isso que eu sempre digo, não basta, gente, é bom vocês virem na casa, é ótimo. Eu estou aprendendo com vocês, na verdade, porque se eu estou aqui falando, é a minha oportunidade de aprender com vocês. Vocês estão me escutando? Então, que bom. Né? Se eu posso passar um pouquinho de coisa para vocês, eu já acho que eu já estou evoluindo de alguma coisa. Então, eu pensei assim, eu até tinha comentado isso, acho que eu comentei com o Júnior, que quando chegou as férias, eu pensei assim, vou aproveitar agora, vou descansar bastante, coisa e tal, mas eu tenho que estudar. Né? Mas eu vou aproveitar o tempo, nada como tempo, eu vou aproveitar para dar uma estudadinha também. Porque vai que nesse meio tempo aí, eu sou pega de surpresa e alguém coloca lá, tem palestra para você dia tal, porque aqui é assim. Tem palestra, você quer dar palestra? Não, tem palestra. Tá, aí
Aí eu comecei a pensar, tá, mas qual é o tema que eu vou ver, o assunto que eu posso dar? Aí eu pensei, veio caridade, eu pensei, esse pensamento veio, caridade para com os criminosos. Isso não, eu de mim para mim. Não, isso não, gente, como é que eu vou falar sobre isso? Comecei a pensar, não, mas o quê? Qual é o tema que eu queria falar sobre? Eu gosto muito de falar de mundo espiritual. Eu gosto muito de falar sobre o outro lado, assim, né? Mas eu pensando sempre nisso, vinha sempre esse pensamento. Fui abrir meu evangelho 2 vezes, caridade para com os criminosos. Nisso, depois, quando chegou esse mês, a Anice coloca lá, né, palestra para você. Eu disse, ai. Aí eu estava lá, digitei, caridade para com os criminosos. Oi? Não era isso, não era. Eu pensei, não era, ai meu Deus, e agora como é que eu vou dizer para ela que não era isso? Porque ela já botou já um joinha, né? Eu coloquei lá, digo, ai meu Deus, mas não era isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que era isso que eu tinha que falar, né? Que foi insistindo tanto? Será que era isso que precisava, que precisa ainda a gente falar dentro do nosso meio, né? Porque a gente fala de tanta coisa, mas a gente não fala muito disso. E quando a gente vai lá para a internet, eu vou ver, a gente coloca lá que a gente quer pegar umas ideias do outro pessoal, a gente coloca lá. E eu vi. Assisti bastante palestra, mas eu pensei, não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero falar. Eu sou muito assim, mas não é isso ainda que eu quero falar, sabe? De tudo que eu escutei. Pensei. Então, eu pedi muita inspiração, todas as noites, estava falando com o seu Delcido também sobre isso, todas as noites, quando eu ia dormir, eu rezava, pedia para a espiritualidade, se vocês querem que eu fale sobre isso, me inspira aí, gente, me dá uma forcinha aqui, né? Então, trabalhei muito isso o tempo todo. Mas eu acho que é o que a gente precisa despertar na gente, sabe? Esse nosso outro lado ainda da gente. Se a gente conseguir, pelo menos, fazer oração para essas pessoas que a gente acha que são maus e que a gente pensa que a gente é um pouquinho melhor que eles, porque a gente não faz mais isso, vamos dizer assim, ou talvez, não sei, eu acredito que fizemos, né? Eu mesmo, se for me lembrar de alguns fatos, de reminiscências, de voltar ao passado, eu sei que eu fiz alguma coisa. Eu sei, eu já fui levada em alguns lugares que eu sei onde eu errei, sabe? Então, eu sei que eu estou aqui e a minha dívida é grande, sabe? Só que, assim, eu estou me esforçando. Eu aprendi e estou me esforçando para conseguir, porque eu creio mesmo que quando eu sair daqui, não sei se vou para um umbral ainda, não sei, mas há possibilidades ainda de eu não ir direto, né? Ou a não ser que eu morra de uma doença, desencarne doença, vou ser socorrida, que eu tenho um socorrinho ainda, vamos dizer assim, mas eu não sei meus débitos lá de trás, né? Então, assim, o que a gente tem que levar só essa noite para hoje, que já estamos passando da hora? A gente lembrar desses nossos irmãos que ainda cometem atrocidades, mas quando a gente lembra deles, não lembre com ódio, não lembre com rancor, não desejam, gente, rancor nem ódio, pensam nele com compaixão. Tentem, né? Tentem, pelo menos. Com compaixão, com piedade. Pensam que eles são irmãos doentes, né? Criaturas ainda bem inferiores que ainda estão se erguendo ainda, que ainda não são espíritos elevados, não são espíritos elevados, trabalhados ainda, que não se desenvolveram ainda o senso moral. Pensam que eles são irmãos ainda bem atrasados, lá atrás ainda que não nos acompanharam, vamos dizer assim. Mas também pensam que nós também não estamos tão longe deles assim, sabe? Do nosso grau. Não estamos, não. Qualquer coisinha a gente já está querendo cobrar do outro. A gente pode e reflitam. Reflitam bem, né? E outra coisa, estudem, porque quanto mais a gente estudar, eu sei que às vezes é chato. Até trouxe o livro do Espírito para falar alguma coisa para vocês, mas nem vou abrir, assim. Porque, até por causa da hora, só que assim, eu sei que às vezes a gente não quer, só que doutrina espírita, a gente é um hábito e um gosto, eu penso. E quando a gente entra, hoje a gente abre um pouquinho, daí tu acha meio interessante, mas não tem muita vontade. É verdade. Só que daí, com o tempo, a gente vai exercitando, a gente passa a não conseguir mais ficar longe disso aqui, desse conhecimento. Porque quando a coisa aperta, a gente corre para cá. É o nosso alívio. Sabe? É o nosso conforto, esclarece, a gente se sente mais aliviado, nossa energia muda. Então, assim, nossas orações é a nossa caridade para com eles. Pensem bem nisso. Sempre que vocês veem um crime,
Por mais horrendo que seja, por mais revoltante que sejam, se a revolta vir, tentem, gente, dominar. Sabe? Quando aquela revolta vir, vou falar do cara que ele fez isso, meu Deus. Tentem dominar dentro de vocês essa revolta, esse ódio, que o ódio vem, vamos dominar ele, que é o que a gente pode fazer por hora, né? Dominar ele. Assim a gente está crescendo, se melhorando, evoluindo, e ainda estamos contribuindo para que esse irmão bem atrasado possa dar um passinho para frente. As nossas orações servem muito, a gente tem poder, é o nosso maior poder, e a gente não se toca disso. Sabe agora essa tragédia que deu agora de Brumadinho lá, né? A espiritualidade querendo resgatar aqueles espíritos ali, só que a nossa energia era de dor, piedade, revolta, uns queriam mesmo, né, com violência, porque, né, a gente pensa em quem por trás disso tudo, o que tinha isso tudo, o que causou isso tudo. Eram pensamentos tão negativos que a espiritualidade teve uma tremenda dificuldade para ir lá e resgatar aqueles irmãos. Vê como a gente tem poder. E por que não usar esse poder para coisas boas? Né? Se a gente pode, a gente deve fazer. A gente deve exercitar. Então, nossa proposta de hoje, a nossa aula de hoje, que a gente veio aprender, que a gente veio aprender aqui hoje, é isso. Esses criminosos, essa caridade é as nossas orações. É não sentir ódio por eles. É tratá-los como doentes, porque, na verdade, eles são mentalmente perturbados, doentes. Vão chegar no mundo espiritual também doentes. A espiritualidade passa um trabalho para conseguir ajudar esses irmãos do outro lado, eles não querem ajuda. Tem uns que já caíram em si, mas aí se culpam, vem a culpa. Já sabem de tudo, já sabem dos seus erros, mas eles acham que eles fizeram tanto mal, que daí vem a culpa vai atrasar eles também. Até tinha um relato bem bom para falar aqui de culpa, mas não vou falar, porque já a gente passou muito da hora. Então, gente, assim, não estamos muito longe deles. Estamos melhorzinho, vamos dizer assim, né? E o que a gente pode fazer agora é emanar nossas boas energias para eles. Mesmo que, às vezes, não dê vontade, mesmo que eu não vou fazer isso, porque o fulano fez aquilo que está errado, está errado, está errado. Ele está errado, mas a gente já cometeu erro, e ainda comete. Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Obrigado pela paciência, que possam voltar todos para casa pensando bem nisso, né? Que Deus proteja vocês e as suas famílias, e a gente tenha uma boa semana, tá bom?